Que bom estar com você, refletindo, aprendendo e mais ainda, conhecendo as cores que podem te ajudar, além dos padrões metafísicos também. E nessa parte a gente vai compreender conteúdos muito bacana. Que cor me ajuda a acessar as respostas daquilo que eu quero saber? Tema interessante para a gente ver. A coluna quando trava, metafísico e cromoterapia. E a cor para o pânico? Qual pode ajudar na síndrome do pânico, no estado todo de medo? Formigamentos, nas extremidades, mãos, pés, e também no nervo trigêmeos, e também no rosto, mais do lado esquerdo. O que significa isso metafisicamente e cromoterapicamente? Vamos compreender nessa fase. Problemas de axila, gente. Olha só, problemas aí de proliferação de tecidos na área da axilas. Nós temos aí essa questão de significado e a cor, que vai ajudar na energização da região do baço, até quando esse órgão é removido, que cor pode ajudar, e também para a culpa. Quanto tema bacana a gente pode realmente desenvolver à luz da cromoterapia e a consciência metafísica. E também a música, como vibrações energéticas relacionadas à cor, agindo no nosso organismo e no nosso emocional. Muito bem, vamos lá. Quando eu estou buscando alguma resposta, eu tenho dois caminhos que eu quero acessar para eu compreender aquilo onde eu quero chegar. Um deles é a criatividade, a informação. Gente, eu já aprendi isso, eu já tive algo a respeito, eu já soube alguma coisa do gênero. Que cor me ajuda a acessar aquilo que já foi registrado? Amarelo. Amarelo. Amarelo que traz essa atividade mental, dessa cognição, da informação. Como a gente tem, por exemplo, a inteligência artificial, trazendo tudo que está registrado, está nos bancos de dados, exposto àquela nossa indagação. Então, o amarelo tem toda essa gama de informação neuronal registrada interiormente da bagagem psíquica. Então, quando eu busco lembrar, tanto preparar para uma prova, para realmente o saber ficar bem ativo e bem perceptivo na minha consciência, já quando eu quero uma resposta que venha de maneira transcendente, inteligente, única, uma criatividade mais aguçada. O lilás, tom de violeta, acessa campos mais profundos e me traz uma inspiração, uma intuição muito mais consistente, profunda e verdadeira. Então aí transcende aquilo que eu aprendi e busca aquilo que é mais profundo, amplo, quizás até verdadeiro, que vem do universo, desse banco universal de dados que realmente acessamos com essa inspiração que abrimos com a cor violeta, lilás, ok? Então, cor que me traz as respostas, me ajuda a conectar com aquilo que eu procuro informação. A coluna vertebral, qualquer alteração da coluna, uma pergunta que nos fizeram pela rede social, quando a coluna trava. O verde é importante, que restaura o equilíbrio dessa região. Além do verde para ajudar a reequilibrar, então você pega uma lâmpada verde, e você vai aplicar na região da coluna. Basta deixar do lado uma lâmpada acesa ao lado para que ela atue na região das costas, porque cria um campo de energia da cor que vai propagando na região das costas. O verde, aplicado por um período, seguido do azul, que é uma outra cor que alivia os sinais da dor. Então, o verde seguido do azul, aplicado na região das costas, ficando ao lado, vai criar todo um campo de benefício nesse sentido. Então, para dores na coluna, pinçada dos nervos da coluna, quando ela trava, verde e azul são duas cores importantíssimas. Quando nós temos um processo de pânico, por exemplo, num pânico nós temos o medo, são as ameaças que acentuam de maneira exacerbada. Nos falta um espírito aventureiro, corajoso, mais adrenalínico, da coragem e ousadia. Que cor me traz isso, Val Capelli? Laranja. O laranja,
ele desperta esse espírito aventureiro, essa força corajosa, destemida. Então, quando o escafandro, que é como se fosse uma veste pesada, sufocante, que eu até intitulo, existe até o escafandro, aquela roupa dos mergulhadores antigos de chumbo, né? Escafandro. Então, quando o escafandro do medo, ele realmente assola e paralisa, parece uma capa dura, intransponível, aquilo assola sobre o meu estado, pesa sobre mim. O laranja vai acendendo como o nascer do sol, como um estado de luz que irradia, como um campo que desperta a nossa coragem, ousadia e espírito aventureiro. Então, o laranja aplicado nessa região mais frontal, né, aqui na região do tórax, nessa região, por exemplo, né, do terceiro olho, que é na frente, né, nessa região frontal. Você tem aqui no campo áurico também, em torno de todo o organismo, mas, sobretudo, também nessa região do centro do timo, sobre o externo, no centro do peito. O laranja é uma cor indicada até para ficar acesa no ambiente por um período. A Valcapelli usa quanto tempo? Quando aplicada dirigida a você, 15 minutos, 20, até meia hora, tranquilo. Quer deixar no ambiente, mas não tão distante. A cor precisa atuar, atingir você, para que ela possa agir com seus benefícios. Então, para o pânico, tá? O laranja. Formigamento, gente, o sistema nervoso, inclusive no volume 4 do livro Metafísica da Saúde, eu trato do sistema nervoso, conexão nossa com o ambiente, com a realidade em que vivemos, tá? E as extremidades seriam o ponto de partida nossa para o mundo. Quando eu me lanço, nas mãos eu atuo, faço, nos pés eu caminho, me jogo. E quando há um formigamento, não existe, vamos dizer assim, uma conectividade intensa. Eu estou meio que retraído, meio que contido, pouco disposto, não há aquela grande intensidade. Então, quando nós temos, por exemplo, o estado de formigamento, causado, né, pela fibra nervosa, que os sinais nervosos não atingem a região, a gente tem essa falta de conectividade. Nas mãos, com atividade, nos pés, com o nosso caminho, a nossa realidade. Tá? Também a pergunta fala sobre o nervo trigêmeos, que é um nervo que inerva a região facial. Então essa dormência, essa falta, né, de sensibilidade, ou esse estado de formigamento, nós temos aí a identidade nossa, a autorreferência, porque face é a autoimagem, e o nervo trigêmeos, que inerva essa região facial, parte inferior da face, representa exatamente como eu me conecto com a minha identidade. Eu, Valcapelli, que identidade tenho? Sou cromoterapeuta, metafísico, tá? Tenho estudos sobre relacionamento, amor sem crise. Essa é a minha identidade. Essa é a minha característica. Isso tudo me representa. Quando eu me conecto bem com isso, eu tenho uma boa relação com a minha imagem. Então é saúde do nervo trigêmeos, tá? Que inerva essa região facial. Às vezes a gente tem nada a ver com trigêmeo, mas um rubor facial, por exemplo. O rubor facial, segundo a metafísica da saúde, é quando eu dou muito ênfase à minha imagem no que diz respeito ao que os outros vão dizer a meu respeito. Falar de mim, como vão ver isso que eu apresento a elas. Então, o excesso de irrigação sanguínea é uma atenção demasiada a uma imagem frente à crítica dos outros, interpretação alheia. Aí nós temos a questão do rubor facial. Tá? Agora, quando se trata do nervo trigêmeos, nós temos aí um processo onde eu me ligo com essa imagem, eu sou esse, eu tenho direito, isso me representa, é dessa forma que eu me apresento para o mundo. Então, toda essa questão de conexão com a minha imagem. Então, essa questão do formigamento. No âmbito cromoterápico, o amarelo. O amarelo é a cor exatamente que faz esse trânsito, né, com o mundo de fora, que deixa mais claro, nítido, evidente. Estou aqui, estou nessa, adoro isso, aprecio demais aquilo. Então você tem no amarelo essa energia muito favorável a essa conectividade com a realidade. E no âmbito cromoterápico também, ele estimula a fibra nervosa para trânsito do sinal, né, o impulso nervoso nas fibras nervosas. Então, para que você tenha uma boa conectividade neural,
O amarelo é que traz essa vivacidade neuroquímica, né? Esse estado mental bem acentuado, e você pode estar usando isso, aplicando através da luz colorida, da visualização da cor em você, e que metafisicamente tem a ver com essa conectividade. Muito bem, olha que gostoso, né? A gente compreendendo sempre a visão metafísica aliada à cromoterapia. E uma pergunta que chega também sobre as axilas, proliferação de tecidos, né? Aqui nessa região próxima a axilas, tudo a gente tem essa questão dos sentimentos próprios, os mais íntimos sentimentos, aquilo que eu guardo dentro do meu ser. Eu tenho algo muito profundo e especial, um sentimento muito favorável, que é da intimidade do meu sentir. É da intimidade do meu desejo. Isso remete às axilas. Quando isso se prolifera demais, porque eu executo de menos. Gente, eu gosto tanto de alguma coisa que é muito próprio, é muito meu, sabe? De repente eu não solto isso, eu não realizo isso, e acaba proliferando aqui dentro, exacerbando internamente, porque eu não me permito, eu não interajo, eu não busco aquilo que é importante. Então, suas axilas revelam seus sentimentos próprios, mais íntimos, seus mesmo, né? Na intimidade do sentir, né? Lá no fundo eu tenho um sentimento que é só meu, e ele é dessa natureza, ele tem essa característica. Então, por que não manifestá-lo, compartilhar? É o aspecto metafísico das axilas, né? E no âmbito cromoterápico é o rosa, cor do sentimento, cor da afetividade, cor da ternura. Então a gente tem a saúde das axilas e a cor rosa como características energética, vibracional das cores, e o potencial metafísico a esse respeito. O baço no corpo, ele é um órgão produtor de vitalidade. Fisicamente, o que ele faz? Destrói os glóbulos vermelhos velhos e cansados. O baço tem uma região de fonte energética muito grande. Nós temos as cavidades esplênicas, a bolsa esplênica, onde até intitula o nome do chakra esplênico, né, que é realmente o chakra do magnetismo pessoal. O chakra esplênico, ele dá essa atitude integradora e mais magnética, mais visceral, intensa de conectar com a realidade. Então, quando você tem um prejuízo do baço, né, uma remoção do baço, por exemplo, um nível de anemia assim, estratosférico, fortíssimo, e como o baço destrói glóbulos vermelhos velhos e cansados, às vezes ele é removido para não criar essa destruição, porque há um pouco número de glóbulos vermelhos, um acidente que às vezes, né, compromete o baço, tem que ser removido, que levou à causa dele. São as mais adversas situações, mas ao remover o baço, eu tenho o laranja como minha força magnética. Eu tenho o laranja como uma força que resgata esse meu magnetismo, força de vontade, essa minha cola na realidade me aguarda. Vou chegar chegando, vou fazer fazendo, sou mais eu, tô aqui, tô com tudo, pleno e absoluto, ó. Tô aqui, tô com tudo, pleno e absoluto. Adorei. Agora, então, nessa ausência desse órgão, nós temos a cor, que seria o laranja para ser usado. No sentimento de culpa, né, gente? A culpa é muito interessante, porque a culpa nós saímos do nosso lado e debandamos para o lado do outro, de fora. Quando estamos a nosso favor, decidimos, escolhemos e nos jogamos. Aí vemos que, nossa, nos demos mal, foi terrível, decepcionante. Aí ficamos a favor do péssimo resultado e contra a gente que causou aquele péssimo resultado. A favor do péssimo resultado, não. No sentido que eu me dei mal e fico contra mim que me levei para aquele lugar. Se eu me desse bem, fosse tudo bem, legal, joia, decidi, me joguei, foi maravilhoso. Mas foi desastroso e aí eu me rebelo contra mim. Essa reversão contra si forma uma emoção culposa. E nessa culpa, nós temos ali uma energia muito forte que aglutina na região do corpo relacionada ao que eu me culpo. Onde está uma culpa? Que situação da vida me fez sentir culpado? Em que área da minha experiência eu estava do meu lado quando tentei e depois fiquei contra mim quando errei, quando o resultado não foi o esperado? E aí a gente tem um nó que a gente dá de energia que se instala numa área do corpo onde existe uma somatização, que segundo a metafísica da saúde, a somatização da culpa
são as hérnias. Onde existe hérnia, existe culpa. Quando eu faço e estou do meu lado, e ainda que tudo que eu fiz não tenha me levado ao bom resultado, eu retomo, recomeço. A gente pode recomeçar sempre. E se eu não conseguir recomeçar, eu vou criar um campo que realmente vai me dar uma condição, eu diria, de um desconforto, algo assim bem negativo nesse sentido, porque eu deixo de atuar naquele melhor estado. Então, na vida, tudo que nós tentarmos e der errado, a gente pode voltar atrás, né? Quando nas viagens de turismo de consciência que a gente faz, a gente aprende numa das, né, de umas experiências que a gente estava tendo num grupo indígena, que ele dizia assim que a área de caça deles do tatu para sobreviver, eles tinham um funil, onde o tatu, quando saía da toca, entrava naquele funil e ele ficava preso na armadilha. Essa armadilha de prender tatu, ela tem uma característica que o tatu só entra e não sai. Ele não sai porque não anda para trás. Tá? Ele não consegue voltar para trás. E não tem espaço para ele dar a volta. Tá? Nós fazemos uma analogia aí que na vida, tudo que a gente se pôr a fazer que der errado, podemos voltar atrás. Podemos retomar ao ponto de partida. Podemos reconciliar. Claro, gente, só uma coisa que a gente não pode, que é a criminalidade, que aí nos dá uma condição de realmente não poder voltar atrás. Salvo isso, se eu deixei a desejar, se a minha escolha não foi a melhor, se não está dentro da marginalidade, eu posso retomar da estaca zero, zeradinho, começar de novo. Então, voltar atrás, a vida permite isso. Aquilo que é a armadilha do tatu, que prende ele para ser alimento, né, dos grupos indígenas, que, né, se alimentam dos animais silvestres por conta das condições de vida dele, onde eles vivem, o habitat natural, então essa interação toda que ele tem com a natureza. O tatu não pode voltar, por isso fica preso na armadilha. O ser humano não fica preso numa situação, porque ele pode recuar, voltar atrás, se reiterar e retomar o seu processo, salvo, né, no crime, aí já tem uma outra questão. E a culpa, ela está dentro desse processo. Então, quando eu não preciso ficar no estado culposo, eu posso sempre voltar atrás, retomar. E o laranja, essa questão, sai dessa, se perdoa, se compreenda, bola para frente, retome de novo, se reintegre, né? E realmente essa força muito grande de recomeçar, de retomar os processos. Muito bacana, né? A consciência metafísica, cromoterápica aliada, dá realmente uma força muito grande. E se tratando dessa relação de energias, forças, quando nós falamos da música e da cor, gente, são dois padrões energéticos, vibracionais, que se propagam com grande intensidade. Tá? A luz, ela tem uma propagação muito mais veloz, né, do que o próprio som, mas o som tem uma consistência que ele vai modelando a realidade, ele vai atuando no meio, ele vai realmente vibrando nos tecidos. Então as ondas sonoras e as ondas luminosas são dois potenciais energéticos aliados. Nós temos uma associação da música com as notas musicais, que entra até a musicoterapia, com a cromoterapia. Então cada cor tem uma equivalência à nota musical, e a predominância de músicas naquela nota musical está na frequência daquela cor. Então nós temos, por exemplo, o vermelho em dó, que é realmente uma intensidade vibracional luminosa, e também dessa nota, né, em dó. Nós temos o laranja em ré, o amarelo em mi. Então cada nota cada nota musical tem uma associação com uma cor, com uma vibração correspondente à frequência, né, de irradiação da cor, medida em terahertz, né, quanto ela oscila, quantidade de vezes em terahertz, e a música em hertz, que também, né, tem uma intensidade. Ela se propaga como se ela regimentasse partículas, como se ela atuasse num campo. Se ouve uma música, o corpo vibra. As paredes até, elas oscilam. Então é uma manifestação mais intensa, como se fossem, né, reunindo, por exemplo, partículas, né, de areia para condensarem em plasmar algo. Então o som, né, a música, eles têm uma vibração mais intensa.
corporificada, mais intensificada. E quando a gente usa música, a gente, a partir da vibração das notas, a gente acessa também sentimentos e emoções. Então nós temos a cor, que nos embala a sentir, a música que vibra de forma a produzir semelhantes características. Então nós temos uma cor azul trazendo paz, tranquilidade, e uma nota musical, uma música suave, serena, levando esse estado de espírito e produzindo nas nossas emoções um bem-estar. Então a música é acessar camadas mais profundas, é ser tocado por uma energia positiva, e depois é uma arte musical, é uma arte, né? E a arte é uma conexão com o ser, com aquele potencial profundo do ser. Então a música se propaga através do som, criando um ambiente com vibração intensa, oscilando, né? Propagando no ambiente através da música daquele ambiente. E a cor são raios luminosos que vão criando uma atmosfera que parece nos abraçar, envolver e levar a gente a um estado correspondente. Então, a música e a cor como agentes vibracionais, levando energias positivas para o nosso corpo e para a nossa vida em geral. Muito bem, gente. Que delícia poder refletir a respeito desse propósito. E quando a gente fala em metafísica da saúde, a gente reflete sobre o potencial do ser, presente numa área do corpo. Eu costumo dizer que o órgão é o departamento das qualidades do ser. E naquele departamento tem qualidades do ser, que serão manifestas ou solicitadas em certas áreas da vida. E aí nós somos solicitados a atuar num campo relacional, então rim, relacionamento, do ambiente, atmosfera respiratória, aos fatos que existem no momento em que estamos, todo o trato digestório. Então, em cada sistema, nós vamos compreendendo um potencial para lidar com as áreas da vida. Isso faz do curso Metafísica da Saúde uma lição de vida através do corpo, que a gente realmente começa a compreender o potencial e se conectar. E é muito gostoso ter vocês buscando o curso. Metafísica da Saúde, com as suas últimas vagas do ano, eu começo em 2 fases do ano, em fevereiro e em agosto. Então são 2 fases de início desse curso para você mergulhar na consciência metafísica. Eu fico muito feliz com o número de pessoas que buscam a consciência metafísica, querem se reconhecer, se conectar, compreender que potencial tem, como lidar com certas coisas através da minha condição interna. E quando eu me desorganizo, que emoção afeta essa área do corpo? Quando eu adoeço, esse meu adoecimento que está associado, que emoção, que comportamento, a metafísica da saúde mapeia exatamente esse campo emocional, comportamental e atitudes. Venha fazer parte dessa consciência metafísica com as últimas vagas, né, que a gente tem do ano, disponível para você mergulhar junto com a gente. Para você ter contato com a gente, basta você acessar o site valcapelli.com, valcapelli2ls.com, ou pelo telefone 11, não tem 9, é o telefone fixo, mas se você cadastrar no WhatsApp, você manda a mensagem. Então 11 5072 6448, 5072 6448, manda uma mensagem pra gente. Quero conhecer a programação no curso de Metafísica da Saúde, quero saber se ainda posso fazer parte, tem vaga ainda, basta mandar uma mensagem para nós. A Cida, a Gleides te respondem prontamente. 5072 6448 ou valcapelli.com. Delícia, né? Agora quero falar com você sobre uma experiência extraordinária que a gente faz. Chama-se turismo de consciência. As viagens que nós promovemos. Nós montamos uma agência de viagem só para montar um pacote exclusivo, com vivências únicas, nos lugares encantadores, para poder vivenciar o que há de melhor da natureza, da história, e assim nos conectar com potenciais do ser. Não é apenas um pacote feito para você acessar e visitar lugares. É realmente uma programação de vivência, não é um produto de viagem, é uma experiência de viagem, em lugares encantadores. E o encanto do lugar é internalizado com workshop, com a interação com a natureza daquele lugar. A gente não leva uma dinâmica para ser praticada naquele lugar, não.
A gente capta a energia, a experiência daquele lugar e internaliza em nós. É algo extraordinário. Então a gente não tem uma prática que é realizada, exercida nos locais onde visitamos na experiência de viagem, através, né, de um ritual, através, né, de um movimento. A gente se conecta àquilo. E a conexão permite que a gente compreenda, respeite e vivencie aquilo tudo. Cada experiência é única. E nós temos duas para convidar você para fazer parte. O Fim do Mundo, o Ushuaia, na Patagônia Argentina, em março de 2023. Um grupo assim maravilhoso para você fazer parte. E a outra nas Cataratas do Iguaçu, onde nos hospedamos também dentro do Palacete Rosa, do Belmonte Cataratas, para que a gente possa ir à noite ver o arco-íris lunar nas cataratas. De manhã, a revoada das maritacas, sozinho, antes do parque abrir, a gente vai lá, sente o valor das águas, aquela energia valiosa, poderosa, naquela turbulência transformadora para a gente transformar os nossos processos também, nos desprender de conteúdos arraigados. Cataratas vai ser em maio do ano que vem. Faça parte, faça uma programação. Acesse o nosso site valcapelli.com. Você vai ver lá o roteiro que nós temos para Patagônia Argentina, Fim do Mundo em março e Cataratas do Iguaçu em maio de 26. Que delícia! Fico por aqui, grande e carinhoso abraço, sempre muito bom estar com você, refletindo, conhecendo e vivendo novas experiências. Beijo na alma e até o nosso próximo programa.